como é que eu faço para evitar a perda de massa muscular no cut? Eu vi uma pessoa perguntando aqui nos comentários, então eu vou fazer o vídeo. Já clica no gostei, se inscreva no canal. Se você não achar algum vídeo aqui no canal, pergunta aqui nos comentários, vai ser um prazer fazer. Perda de massa muscular no cut, ela é multifatorial. Então o que eu vejo de erros entre as pessoas é determinar uma coisa só. Muita gente, toma 10 mg de oxandrolona. É uma solução, mas a gente pode ir um pouquinho mais além. É uma solução que dá colateral, tá? Fica tranquilo. Aí você vê pessoas falando coisas muito aleatórias, como por exemplo, olha, num cut não vai até a falha porque você não está recuperando bem. Aí outros já vêm e falam, treina até a falha. Porque se o corpo não vê motivo para isso, você já vai treinar mais leve, porque o carbo está baixo. Você vai treinar mais leve ainda. Vamos por partes então. A pressa é inimiga da definição. Essa frase é minha. Se um dia alguém falar isso, você fala, citou o Leandrão. A pressa é inimiga da definição. Então, o que isso quer dizer? Se você pega uma dieta bulk, estoura de caloria para crescer rápido, você vai crescer, de gordura. Se você faz o contrário, também. Então, se você reduz a caloria demais, exagera demais no cardio, exagera demais no termo, você vai perder massa muscular durante esse processo. Então, como é que eu faço, Leandrão? Vamos por parte, então. Treinamento. O treinamento é para hipertrofia. Esquece esse negócio de fazer 20, 25 repetições. Treinamento de hipertrofia. Você não quer hipertrofia o ano inteiro? Quero. A dieta vai limitar. Calma, mas que pressa? Pega aqui na minha mão, fica comigo. Vamos falar do treino. Você quer hipertrofia o ano inteiro, não quer? Quero. Então, treinamento de hipertrofia o ano inteiro. Posso periodizar, fazer um RML, uma FM, força máxima? Pode, tranquilo, isso é bom, é interessante que faça. Mas você precisa treinar hipertrofia 99% do tempo, é assim que você vai crescer. André, mas no bulk, no cut, vai mudar? Não vai mudar. Claro, no cut você vai treinar com menos intensidade? Vai, entende? Mas não vai mudar muita coisa. Vai treinar com mais volume? Talvez, porque você vai ter que colocar cardio, etc. Então, vai mexer na densidade do treino? Vai, porque você vai colocar cardio. Mas a questão do treino de musculação em si é igual. É pau o ano inteiro. Então você vai treinar até a falha. Lógico, se você diminuir a intensidade demais, você vai perder mais massa muscular. Então você vai lá e vai treinar no seu melhor. O seu melhor, você vai ter que entender que o seu melhor de cada dia após, dentro de um cut, vai ser pior. Leandro, então eu tenho que fazer o meu melhor piorando. É isso. Eu quero dizer o seguinte, galera, a sua força vai cair. Falta carbo. Você não está comendo. Já viu algum atleta que não come? Só o fisiculturista para secar. É o que ele precisa fazer. Um atleta de futebol, quanto mais joga, mais come. Um atleta de arte marcial, quanto mais treina, mais come. Então, você vai diminuir a tua força, só que todo dia você vai fazer o teu melhor. Aeróbico. Não vai começar fazendo 2 horas de cardio no dia. Não é assim que faz. Por quê? No momento que você estagnar, você tem o que para fazer? Nada. Então, cardio, vai lá, começa lá. 2 horas semanais, beleza? Legal. Com o tempo você vem incrementando o aeróbico. Então, você vai percebendo que o ritmo está caindo, vai aumentando o aeróbico. A gente não quer uma perda rápida. A gente já falou isso no começo. A perda rápida ela é ilusória, só serve para atender balança. É inútil. Então você vai pensar em mudar teu shape. Fisiculturista não se pesa, só no dia da competição. Fisiculturista olha para o espelho. Lógico que ele se pesa, tá, gente? Eu só estou dizendo assim, não é o peso que determina o bom resultado, é o espelho. Ele olha e fala, estou mais cheio, estou tal, meu músculo fraco melhorando, etc. Então, você vai até se pesar, tranquilo, mas isso não é o mais importante. O mais importante é, a perda tem que ser devagar e sempre. E quando eu falo sempre, é você secar e continuar seco. Porque qualquer idiota já percebeu que para perder peso, você nem precisa de ninguém, nem de mim, nem do YouTube, nem de ninguém. Você fecha a boca aí e tal, só que daqui 3 meses você perde 15 quilos e recupera 10. Você sabe que é assim. Você já viu, você já fez. Então tem que ir devagar, certo? Então o aeróbico vai subindo aos poucos. Parte dietética, você vai calcular os macros. Quais são os macros bacanas para se começar um cut? 2 gramas quilo de proteína. 1 grama quilo de gordura. Entre 2 a 2,5, 3 gramas quilo de carboidrato. Por que entre 2 e 3? Porque varia muito metabolicamente. Você pega um cara que tem um metabolismo mais acelerado, ele começa com a caloria mais alta. Quem tem um metabolismo mais lento, 2 gramas quilo, tá ótimo. Então eu vou falar de mim, endomorfo.
genética de gordo. E eu começo com 2 gramas quilo o meu cut. E a maior parte das pessoas que tem uma dificuldade para perder peso começa com 2. Leandro, 2 eu já acho muito. Não, não é não. Tá? Só se você tiver 50% de gordura corporal, que aí você vai pesar 150 quilos. Aí 2 gramas quilo vai ser 300 gramas, mas se não, não. Tá? Então para quem tem ali 20, 25% de gordura, 30%, 2 gramas quilo. E aí, o que vai acontecer? Como é que a gente vai fazer agora? Porque vai chegar um momento que você vai falar assim, Leandrão, isso aí não vai dar certo não, velho. Tá tudo errado, porque você falou pra gente começar com essa caloria aí, com pouco cardio. Ah, beleza, a primeira semana eu vou perder, a segunda também. A terceira eu já não sei e a quarta, parou. É isso que vai acontecer mesmo. Porque você está trabalhando num limiar tranquilo de déficit. Daqui a pouco o seu metabolismo, zup, ele faz esse sonho. Fica equivalente com o que você está comendo. Por quê? Quando você está emagrecendo, você está indo a favor da morte. Claro, você está tirando o teu estoque. O seu corpo não quer que você morra. Até outras pessoas sim, mas o seu corpo não. Então ele começa a baixar o metabolismo. E aí equivale ao que você está fazendo. Aí o que você faz? Zup, já manda para baixo. Tira a caloria. Então estava 2 gramas quilo, estagnei. Só se estagnar, Leandrão? Então, se você tiver muito conhecimento, você pode antever. Você fala, essa semana eu sei que eu vou estagnar, eu já vou tirar. Conhecimento nível avançado. Então, você vai estagnar e vai tirar. É mais seguro. É mais lento? É. Mas a pressa é inimiga da definição. Então eu estou ensinando quem é leigo conseguir fazer na prática. Vai lá, estagnou, passou uma semana, não perdeu peso, cintura abdominal não diminuiu, você olhou no espelho, não mudou nada, baixa. Vai lá, tira lá, passa de 2 gramas quilo para 1,8 e sobe 1 hora de cardio. Ou alguma coisa do tipo, tá? Tem várias opções aqui. Posso manter o cardio, diminuir mais o carboidrato, posso só subir o cardio. Normalmente esse não dá muito certo, tá? Normalmente você precisa mexer na dieta mesmo. Mexe na dieta e talvez mexa no cardio ou não. E aí, repete o processo. Não, mas assim eu vou demorar 4 meses para secar. Tá com pressa ainda, velho? Ai, viver 90 anos, tem tempo para ficar bonito. Então vai devagarinho, vai com calma. E Leandrão, não falou do termogênico. Esqueci mesmo, vou falar agora. Termogênico. Galera, o termogênico ele vai servir muito mais para aumentar a disposição e tirar o apetite do que melhorar a queima de gordura por termogênese. Ele também melhora, mas muito pouquinho. Então, quando que você entra com o termogênico? Quando você sentir necessidade. Vamos dizer que na primeira semana você fala, eu consigo comer tranquilo, não estou nem com fome, não estou indisposto, eu tenho carbo, eu tenho tudo. Tudo bem, vai segurando. Leandrão, 1 mês. Nossa, com essa diminuição, a fome apertou, a disposição caiu. Hora de entrar com o termo. Mas não entra com aquele da cobra que estoura tudo. Não, entra com um tranquilo. Pô, vou colocar 210 de cafeína, que já é uma quantidade bacana. Colocou, resolveu? Mantém. Até quando? Até quando precisar de novo. Sempre devagar. Galera, quando você é iniciante, se você fizer esse processo, é muito seguro, pela minha experiência, estou dizendo isso, tá? Não é coisa que eu li, não, eu vi. Você ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, não é incomum. Quando você é intermediário, é muito comum você manter a massa muscular ou perder muito pouquinho e tocar o jogo. Se você é avançado, mesmo que você faça isso, existe uma tendência de perder massa muscular, porque é antinatural você carregar um tecido que consome energia, né, que te deixa com o metabolismo mais acelerado e tirar o seu estoque. Então o corpo não gosta disso. Então você provavelmente vai ter uma diminuição. Leandrão, muito legal, mas assim, esse negócio de grama quilo é uma palhaçada para mim, porque eu não sei nada disso aí, eu escuto falar, mas legal, pessoal, eu sei disso, que para alguns é difícil. E por isso eu fiz um vídeo aqui, como montar uma dieta cut, mas na tabela, colocando o alimento, ensinando os cálculos, muito didático, com a tabela para download, assim, é para falar, olha, só não faz quem não quer. Na minha humilde opinião, claro, de professor. Então, clica aqui nesse vídeo.